Ronaldo Dias, queria que você falasse um pouquinho o que é o câncer bucal, quais são as causas. Fala um pouquinho desse tema e por que ele é importante que a gente discuta e que as pessoas tenham mais atenção a respeito desse tema. Bom, Alan, todo mundo sabe que eu coordeno hoje uma equipe multidisciplinar dentro da odontologia. E desde que eu cheguei aqui há 30 anos atrás, eu resolvi promover palestras. Tá? Eu trabalhei numa empresa, eu divulgava, fazia palestras sobre DST, mas formado eu falei, preciso achar algum tema dentro da odontologia de interesse. Eu fui estudar isso, eu achei muito interessante. Era necessário uma palestra que chocasse, que tocasse realmente a fundo a população. Por incrível que pareça, as pessoas desconhecem a existência do câncer bucal. Tá? Existem campanhas hoje extremamente importantes. Alan, você vai pegar o Outubro Rosa. É importante essa campanha? É importante, né, Bruno? Uhum. Concorda ou não? Por quê? São quase 64 mil casos por ano, segundo o INCA aqui no Brasil. Então, é um número expressivo realmente. E as pessoas sabem realmente o que o câncer faz na mulher. Tá? Vai causar uma mutilação, a mulher vai perder o seio. Então, isso realmente acaba deixando a mulher extremamente vulnerável. A mulher, ela realmente acaba retrocedendo, tem problemas psicológicos em função disso, porque ela está perdendo uma parte que é muito importante para ela. Qualquer parte do nosso corpo é importante, mas a feminilidade, ela está no seio da mulher. Então, você tem uma campanha muito importante nesse sentido. O Novembro Azul é importante? Lógico que é importante. Só para você ter uma ideia, são 60 mil casos por ano. Tá? O de mama são 64 mil casos por ano. Isso é a expectativa que se tem nos últimos 3 anos. Câncer de boca, ninguém fala. Certo ou não? Certo. Você já ouviu? Não. Você nunca ouviu falar, certo ou não? Cabeça e pescoço, essa região daqui para cima, você tem hoje aproximadamente quase 40 mil casos. Metade disso, de 15 a 20 mil casos, é na região de boca. Então, veja bem. Você vai me falar, poxa vida, é importante? Lógico que é importante. Se eu estou falando que esse câncer causa uma mutilação muito grande numa mulher, vai causar impotência no homem, vai levar o homem a óbito, e se ele conseguir diagnosticar isso a tempo com um diagnóstico precoce, ele não vai ter problemas, sequelas dessa doença. Agora, o câncer bucal, você imagina você tendo uma lesão na tua língua, você tendo uma lesão no teu lábio, uma lesão que começa de forma insignificante, você não sente dor nenhuma. Esse é o grande problema. Ela é indolor. Então, veja bem, você tem uma feridinha na tua boca. Aquilo vai crescendo. Então, o paciente, ele olha, ele acha que aquilo é normal, como não está doendo. Por exemplo, você tem uma lesão muito rápida, que ela tem uma duração de uns 15 dias mais ou menos, que é uma afta. É uma lesão extremamente dolorosa. Dói aquilo, incomoda. Cai um limãozinho ali, o cara vai à lua em poucos minutos, né? Só que o câncer não dói. Aí o paciente, ele olha, ele fala assim, puxa vida, não é nada não, deixa, isso vai desaparecer, não está doendo. Ele vai deixando isso. Esse é o grande problema, porque ela é silenciosa no início. Tá? Eu tenho casos que eu já acompanho ao longo desses 30 anos que eu estou aqui em Taboão da Serra, eu já peguei muitos casos. Tá? Tem 3 casos assim, que eu gosto de citar realmente, são casos assim, que mexeu realmente comigo. Tá? Estou com um caso de um paciente agora, que ele fumante, uma pessoa que não cuidava dos dentes, não ia ao dentista, porque não está doendo nenhum dente, então ele está pouco se lixando, não ia mesmo. E apareceu uma lesãozinha na boca dele. Não estava doendo, ele falou, não, isso não é nada. E foi deixando. 2 anos de lesão. Ele foi até o consultório, quando eu identifiquei aquilo, eu vi característica clara realmente de um tumor ali, está indolor. Só que vinha aumentando, e o crescimento, ele é vagaroso. 2 anos. Fizemos a biópsia, mandamos para o laboratório, quando vem o resultado, um câncer extremamente agressivo, um espino celular. Perdeu a língua, perdeu o lábio, perdeu todos os dentes. Agora eu pergunto, se ele tivesse procurado uma ajuda médica no início da lesão, a extensão não seria tão grande. O problema é que, em muitos casos, a pessoa perde grandes extensões da face. A pessoa perde o olho, perde o nariz, perde toda a face, perde a língua, perde a mandíbula inteira. Então, quando você vê o paciente, você já vê direto ali a direção da traqueia do paciente. E é um tipo de situação muito complicada, porque esse paciente ele fica alijado, ele não vive mais em sociedade. Essas pessoas ficam escondidas, eles têm vergonha de sair, eles têm vergonha de viver em sociedade. Então, isso é um problema muito sério e os índices são expressivos.
Então, quando você mostra esse tipo de trabalho, quando você mostra uma foto de um paciente que foi acometido por essa lesão, por essa doença, e por falta de um diagnóstico precoce, ele não procurou ajuda, sabe o que vai acontecer, Alan? Já é tarde. E as extensões vão ser grandes. Por quê? Você vai ter que fazer um procedimento que a gente chama de extensão preventiva. Eu tenho que remover uma extensão muito grande daquele paciente. Por exemplo, a grosso modo, eu tenho uma lesãozinha na ponta do meu dedo. O tamanho do tumor é esse. A extensão preventiva me leva e exige que eu retire ou remova todo o dedo, se não a mão toda. Agora, imagina uma lesão dessas na face. E são muitas pessoas. São de 15 a 20 mil casos novos por ano. Prevalece um número maior no público masculino. E por que a gente fala muito pouco sobre isso? Eu confesso que eu nunca vi uma campanha sobre esse tipo de doença. Porque que a gente, como sociedade, não discute. Será que é porque as pessoas acabam se escondendo depois que ela tem a doença? A gente não vê, então não consegue enxergar isso? E por isso, é por falta de apoio realmente das instituições públicas, isso do governo realmente, isso é muito importante. Essas outras duas campanhas, elas tiveram início realmente não pelo poder público, mas elas tiveram início por entidades privadas. Então esse pessoal começou a divulgar muito, então isso cresceu de uma forma muito grande. Eu fico realmente muito feliz hoje de uma instituição como a Anhanguera abraçar essa causa, começar realmente a bater numa tecla muito importante em cima das pessoas que fazem parte do corpo docente, né? Eu sempre docente. Docente. Docente e discente. Discente. Discente é o aluno. Docente então, o corpo docente exigindo do corpo discente realmente essa preocupação. Porque, Alan, eu vou te contar uma coisa para você, eu tenho vergonha às vezes de falar isso. Quem come bola, muitas vezes, nesses casos, são dentistas. Porque o dentista, ele passa por um processo de formação dentro da sua universidade, mas ele acha que isso é um problema muito distante, isso não vai acontecer agora. Não, eu não vou pegar um caso de câncer. E até pegando um gancho da pergunta do Alan, que eu acho que foi bem pertinente, Alan, a gente, como instituição de ensino, para todos os cursos que nós trabalhamos lá, a gente busca defender uma bandeira do curso, né? E aí, o que a gente percebeu, né? Que já existe culturalmente um calendário de cores, né? Então, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, né? E faltava algo voltado para a odontologia, né? Que a gente pudesse levar essa discussão para a sociedade. E quando a gente começou a debater com os alunos, com os professores, o nome da NOP foi unânime ali como referência para discutir esse tema, né? A gente sabe que qualquer projeto que a gente venha fazer com um aluno ou com um professor, se o professor dá a ideia, mas se o aluno não abraça a ideia, o projeto não acontece. E no momento que a gente trouxe esse tema para a discussão, foi unanimidade dos alunos, falou, puxa, é um tema muito importante, porque quando você vem com dados estatísticos, como o Ronaldo bem trouxe aqui, você vê a relevância do tema, né? Então, nós já fizemos esse ano inúmeras ações, né? Inclusive, a gente tem uma ação programada para o dia 7 de junho, se eu não me engano, que vão ter mais de 2.000 pessoas na faculdade, né? Onde o Ronaldo vai estar lá, onde a gente vai discutir o tema, vai falar com a sociedade, em especial com o público jovem, porque o público jovem leva a informação para dentro de casa, né? Então, acho que é essa sacada que a gente está tentando levar e discutir. Então, acho que é muito importante trazer para o debate, né? A gente sabe que a saúde, né? Para quem trabalha com saúde, muitas vezes temas como esse assustam um pouquinho, né? Tem até alunos que muitas vezes preferem evitar, né? E a gente faz a provocação, mas se você está escolhendo a profissão, você vai ter que se lidar com isso, né? Vai chegar no seu consultório. Vai chegar assim. Isso no seu consultório. Você não vai lidar só com a parte bonita da odontologia, né? Que é uma profissão muito bonita, mas vai ter os casos de que o Ronaldo ele usa uma frase, né? Uma explicação que eu sempre gosto de usar, que o dentista ele não vai tratar o caso do câncer, mas ele vai ser o primeiro a diagnosticar.